fazer, me dar aquele dinheiro ali sem eu fazer muito esforço, eu só ficar casada ali e pronto. Eu nunca fui assim. Então, quando teve essa pessoa que eu conheci, que ele quis ficar comigo, entre esse cara que, tipo, tinha muito dinheiro e o cara que eu tava, que era o comedor, que fazia acontecer, eu falei, eu quero o comedor. Eu não quero esse. Mas engraçado que nesse meio, assim, que eu tava meio que ficando muito magra por causa de bala, tava me acabando muito. Eu bancava as amigas que eu não tinha noção, achava que aquilo ali, tipo, era muito divertido pra mim. E essa pessoa que me orientou, Elisa, você tá muito magra, de repente você tá pensando que você tá bem, você não tá. Você tá, tipo, se acabando e você tá achando que você tá bem. Essa pessoa, tipo assim, me deu mó. Um toque. Me deu mó toque. Foi a única pessoa que falou assim, ó, eu tô gostando de você de verdade, o restante tá te usando. Ele meio que abriu minha mente, eu larguei a bala, tanto que foram só 3 meses. Ele, tipo, cuidou de mim, que meu físico, assim, já tava muito aloprado, muito magra. Então ele, nossa, o que você quer? Eu vou comprar um suplemento pra você ganhar seu corpo como você tava, com o maior corpaço. Quando você entrou, você mostrou foto. Você tem conta atrasada. Tipo, ele fez uma reviravolta na minha vida, assim. Aí eu olhei pra ele e falei assim, isso porque eu dormi uma noite com ele, com essa pessoa. E ele, tipo, falou assim, cara, eu tô Já encantado abriu por sua mente. você. Aí eu, encantado comigo, ele falou, nossa, você é muito pura, você não... Cara, você é muito diferente. Aí ele meio que se encantou, assim, encantou comigo e falou, eu vou te ajudar. Aí ele fez toda uma infraestrutura pra mim, me levantou, cuidou de mim, fez eu largar a bala, fez eu, tipo, me arrumar novamente, sabe? Ele deu uma reviravolta completa, ainda falou assim, ó, eu quero você morando comigo e eu vou ajudar você e sua filha. E você saindo desse meio, eu quero você pra mim. Só que assim, eu era muito pro lado sexo, muito pro lado, eu quero só os cachorrões, eu não quero homem certo. Eu acho que é mais pela história da minha família, porque a minha mãe, ela era muito assim, ela era muito sexo. E ela, tipo, tinha um cara assim que daria uma estrutura legal pra ela, ela preferia ficar com os caras fodedores, assim. Então ela nunca pensou assim, pô, aquele cara ali me dá uma estrutura legal e, tipo, só que ele, ao mesmo tempo, ele não fode legal. Minha mãe não. Ela queria um cara que fudesse bem e se desse uma estabilidade melhor ainda pra ela. Eu não, eu queria só os caras que fudiam bem. Eu não queria a estabilidade. Entendi. Porque era eu, entendeu? Então, assim, foi assim que entre a escolha dessa pessoa e a escolha do rapaz, eu fiquei com o rapaz. Agradeci a pessoa que me deu essa estrutura ali de largar bala, de sair dessa coisa assim alucinógena. E eu comecei a viver com esse rapaz que depois não deu certo, porque realmente não iria dar certo, não tinha como dar certo se Condições. foi uma história mais sexo do que sentimento mesmo. Então, assim, mas foi o que eu descobri que eu não precisava de ninguém, eu precisava de mim Só de mesma. você mesmo. Tipo, pra que o dinheiro do cara, se eu posso ser independente e eu mandar na minha vida, o cara vai querer mandar em mim. Eu não queria ser mandada. Então foi isso. Eu nesse meio, eu não fiquei sagaz, assim, com maldade. Caraca, os caras com dinheiro eu vou me Vou fazer. extorquir Não. os caras. Mas e seguindo essa linha ainda do dinheiro aí, por exemplo, em que momento que chegou um cara que falou assim, cara, eu conheço esse cara, tipo um cara famoso, algo assim? Já aconteceu, assim, de famosos. Mas não é o famoso que me deixava, assim, com o olho, tipo, caraca, meu, agora que eu tô feita. Mas não é uma coisa doida na sua mente? Tipo assim, caramba, esse cara ele tá me contratando aqui, tipo, eu conheço esse cara já de mocota, ele tá me... Ou na sua cabeça era normal? Então, quando eram caras famosos, assim, que, assim, eu não acompanho muito todos os tipos de mídias. Então, às vezes o cara é famoso, mas eu tenho que dar uma pesquisada no Google ali pra saber Nem sabia quem é. exatamente o que ele faz. Porque, na maioria das vezes, eu não sei. Aí eu, caraca, esse cara é famosão. Porque eu não acompanho. Entendi. Então, assim, depois eu descubro o nome dele, o nome que ele tem, então tá, agora eu sei quem é. É mais ou menos assim, não é pela desfeita, mas é porque eu não fico acompanhando. Sim. Então, quando eram famosos, no início, eu ficava assim, nossa, meu, olha só. E principalmente quando eu acompanhava. Se eu acompanhasse o cara e visse o cara, eu, nossa, olha só quem tá me chamando. Então, primeiro foi aquela coisa do olho brilhando. Nossa, é a pessoa. Mas o atendimento igual. Eu nem ia fazer um atendimento diferenciado porque o cara tem mais dinheiro, é mais famoso pra mim. Eu não faria. Eu sou a mesma pessoa com todo mundo. Eu sempre fui assim. Eu sempre sou assim até hoje. Então, quando eu entrei pra esse meio assim artista da galera famosa, no início foi muito legal, mas depois eu vi muita gente assim que meio que se acha porque é famoso. Te E frustrou. aí eu falava assim, cara, o cara ele não é um deus, ele é uma pessoa humana. Se acontecer alguma coisa com ele, ele tá morto. Assim, se ele, sabe, sofreu um acidente e tal. Então, por que ele se acha tanto? E eu não curto pessoas assim que
elas se engrandecem muito por uma estabilidade dela financeira, porque ninguém é melhor do que ninguém por causa de uma estabilidade financeira. Você é legal se você tiver uma personalidade boa, tratar bem as pessoas. É o que eu penso. Então, assim, se o cara fosse escroto, eu falava assim, caraca, não tô nem aí pra ele. Eu que não vou ficar babando o ovo dele. Então, eu sempre fui assim. E aí, como atriz, que eu tive essa galera, assim, famosa, eu não fiquei babando o ovo de ninguém. Eu só falava assim, que se o cara me tratar bem, show. Se o cara não me tratar bem, eu não quero nunca mais ver ele. Então, dos famosos que eu peguei, só um que me frustrou um pouco, assim, porque, tipo, o sexo dele eu não curti, porque ele fez coisas assim que eu não achei bacana no sexo. Pode falar o nome dele? Não, Isso daí dá uma vontade de saber, Dá né? vontade de saber o nomezinho, né? eu não posso, porque... Quase eu pergunto quem? Aí ela fala as pontas. Não, os famosos que foram nas redes, assim, eu posso falar, porque Eu vou perguntar, o pessoal vou perguntar. já comentou quer em emendar outros isso, então? posts. Já vai perguntando, manda Em bem. outros Deixa eu te podcasts. perguntar, sobre o Rian. É verdade isso daí, não é ou não? Então, aí vamos chegar mais uma coisa mais atual, que foi o Rian. Foi o Rian, Porque antes, assim, de eu ser atriz, tinha acontecido gente famosa me chamar. Antes de eu ser atriz. Porque a pessoa me olhou num site e me chamou. Achou bonito e tal. É. Só que quando eu me tornei famosa, é assim, os caras, pra me chamar, eles, caraca, eu toquei bonita pra ela, agora eu quero ela pra mim. Então, assim, é diferente. Não é mais assim, eu vi ela no site, acabou, vou chamá-la. E aí, quando eu fiz o clipe do Rian, assim, ele, tipo, falou que curtia os meus filmes, a galera lá que é do meio dele também. E o meu nome, assim, também em alta. Então, assim, juntar tudo pra o clipe, tipo, estourar, ter muita visualização, foi um pouco de cada coisa. Na verdade, foi um pouco de cada coisa. Eu curto ela e eu quero, tipo, também... Dizer que eu peguei ela. Não, o sexo não. Ah, tá. Quando você é chamada pra fazer um clipe com MC, ou você é a menina que topa ele fazer, que você já é modelo e você aceita, ou você é uma famosa que vai fazer um clipe. No caso, ele curtia meus filmes e ao mesmo tempo é legal você chamar alguém que tá em Não, eu quero alta. saber a hora do chaveco. A hora que eles A hora do parou de chaveco, saber, a parou hora de do ser chaveco, clipe. depois que foi o clipe mesmo normal, no meio do clipe, ele tipo queria realizar o que ele queria, tipo, o sexo. Então, isso que eu falei. Então foi essa parte assim que foi diferencial, porque a gente tava filmando, foi uma filmagem assim duradoura, porque foi das 3 da tarde até 1 e pouca da madrugada. Aí foi um ambiente de escola e depois um ambiente que era um casarão. E nesse casarão que rolou, porque no meio do clipe, no meio, vamos dizer assim, meio pro final, ele pegou e fez a proposta, assim, falou com o empresário dele, aí o empresário dele desenrolou e perguntou, você topa transar com Foi paga ele? a parada, então? Aí eu já não posso dizer. Ah, não, é que você falou que conversou com o empresário, porque você tá fulano, ele tá ali pessoalmente com você, ele mesmo pode te jogar um chaveco, trocar ideia com você, chamar você pra conversar. Não precisa ir então. falar com o cara e ir lá e trocar ideia, mas tudo bem, entendi. Tá? Porque, né, não dá pra falar. Foi que eu perdi. Não, mas depois você assiste. Depois do bagulho. E foi o cremosinho a parada, aconteceu mesmo? O cremosinho? Mas o Rian foi assim, foi esse meio termo aí o clipe assim no meio pro final e aí a gente transou. Aí, tipo, quando o pessoal viu que o clipe dele tava estourando muito, o pessoal de maldade, os haters, o pessoal invejoso aí da internet, vão lá e dão um strike. Aí ele tinha perdido o vídeo dele. Daí ele teve que embaçar uma parte que a gente não tava transando, a gente tava simulando sexo, porque né? foi tudo copiado num clipe que eles tinham visto e foi tudo assim, realizado exatamente com o clipe que eles viram e eles fizeram exatamente o mesmo clipe que nunca foi denunciado e nunca aconteceu nada. Acredito que não tenha sido um clipe de YouTube, mas tenha sido um clipe normal, eu nem perguntei. Não, o outro clipe é do YouTube também, que eu vi os dois clipes. Ah, O tá. original e o O original dele. de YouTube? E é igualzinho, E o original não foi tem. denunciado, Ah. mas a galera, tipo, é muito má na internet. Então eles vão lá e deram strike. Aí ele teve que embaçar a simulação de sexo e rolou depois o clipe normal, como de início ao final. Só que antes, no início a gente fazia o clipe normal, rolava tipo uma simulação de sexo e acabava tipo o filho dele meio que aceitando no caso era eu, o Rian e o filho que eu não aceitava. E no final o filho acaba aceitando. Então, como o pessoal tinha dado esse strike, aí teve que cortar, mas o final do clipe foi a mesma coisa. Cortando ou não aquele sexo simulado, E aquela rolou. cena como se ele tivesse... Isso. Aí Entendo, eles né? embaçaram. Aí depois voltou o canal dele e deixou rolar ali no YouTube normal e pronto. Mas foi engraçado porque a parte real mesmo, não tinha ninguém filmando, a parte real rolou de verdade.
E, tipo, todo mundo esperando, a gente transando dentro do quarto. Tipo, mas isso foi onde? Foi Foi no no casarão. set de gravação? Foi. É porque, na verdade, o set de gravação é uma casa, um casarão, assim, enorme. E daí, tipo, ele, vamos lá, o empresário dele tinha desenrolado e pronto. Então, assim,